Hoje, na aula de Concreto Armado 1, vamos falar sobre solicitações normais, domínios da NBR 6118. Esta aula foi elaborada pelos alunos Maria Eduarda Santos e Gabriel Alves. As solicitações normais são aquelas que dão origem a tensões normais nas seções transversais dos elementos estruturais. Compreendem, neste caso, força normal, N, e momento fletor, M, ambos referidos ao centro de gravidade da seção transversal de concreto. Quando o esforço M atua em um plano que contém um dos eixos principais da seção transversal, ocorre a chamada flexão normal. Nas estruturas de concreto armado, são 3 os elementos estruturais mais importantes: as lajes, as vigas e os pilares. 2 desses elementos, as lajes e vigas, são submetidos a 2 tipos de flexão normal: a flexão normal simples e a flexão normal composta. A flexão normal simples é definida como a flexão sem atuação de força normal. Este esforço é normalmente resultante da ação de carregamentos transversais que tendem a curvar o corpo e que geram uma distribuição de tensões aproximadamente lineares do seu interior. Essa distribuição alterna entre tensões de tração e compressão na mesma seção transversal. Isso ocorre desde que a seção transversal do corpo seja simétrica em relação ao plano de aplicação do carregamento transversal. A resultante dessa distribuição é um binário de forças de igual intensidade, mas de sentidos opostos, conhecido como momento fletor, conforme a figura da direita. Já a flexão normal composta é a ação combinada de força normal e momento fletor, e é de comum ocorrência em pórticos. Esta ação é caracterizada por apresentar apenas uma resultante de momento na seção transversal, podendo ser tanto em torno do eixo Y quanto em torno do eixo Z. O estado limite é o estado que define impropriedade para o uso da estrutura, por razões de segurança, funcionalidade ou estética, desempenho fora dos padrões especificados para sua utilização normal ou interrupção de funcionamento em razão da ruína de um ou mais de seus componentes. Em outras palavras, é o estado em que a estrutura deixa de atender os requisitos para um funcionamento de forma plena e adequada, ou até mesmo quando seu uso é interrompido por razão de um colapso na estrutura. Temos 2 tipos de estado limite: o estado limite último e o estado limite de serviço. O estado limite último se relaciona ao colapso ou qualquer forma de ruína da estrutura, levando à necessidade de paralisação do seu uso devido à falta de segurança. Já o estado limite de serviço está relacionado à durabilidade, aparência, bom desempenho da estrutura e conforto do usuário. Pode ocorrer devido a deformações e deslocamentos excessivos no uso normal, vibrações ou fissurações excessivas. Visando garantir a segurança de uma estrutura, devemos analisar os esforços solicitantes em uma seção transversal da estrutura, pois assim a gente vai conseguir estabelecer uma condição para que a estrutura não venha a romper, né? Para isso, a gente deve satisfazer a condição SD menor ou igual que RD. Mas o que seria isso? O SD ele vai representar as solicitações externas de cálculo. E o RD vai representar a resistência interna de cálculo, ou seja, a gente tem que garantir que as solicitações externas de cálculo se equilibram, se equivalam à resistência interna de cálculo. Se a gente observar a seção destacada de vermelho, a gente pode ver os seguintes esforços: o MSD, momento externo solicitante de cálculo, o RCC, que é a resultante de compressão do concreto, e o RST, que é resultante de tração na armadura. A gente vai ter também o MRD, que é o momento interno resistente de cálculo, e a distância Z, que representa a distância entre as resultantes. Assim, a gente consegue estabelecer uma condição para que a estrutura não rompa, né, analisando esses esforços, e encontrar uma equação para o momento interno resistente. Para a gente falar dos estágios de deformação, temos que analisar o comportamento do concreto. Temos aqui um diagrama de tensão-deformação idealizado do concreto, né, que vai estar presente na NBR 6118, e que, se a gente analisar, vemos que no trecho inicial o concreto apresenta um comportamento linear, ou seja, há uma razão de proporcionalidade, né, direta entre a deformação e a tensão.
Após dado ponto, o concreto ele vai ter um comportamento parabólico e ao final desse comportamento parabólico ele vai chegar em uma deformação específica que o concreto vai plastificar, que é o ponto εc2. A partir daí, a deformação do concreto ela vai ser constante, né, até atingir o εc2, que é o encurtamento limite último, ou seja, é o ponto que o concreto já não consegue deformar mais e ele vai ter sua ruptura. Com isso, a gente pode entender que os estádios de deformação eles são o caminho que a estrutura vai passar desde um carregamento mínimo, ou seja, no nosso caso, como uma viga, um momento mínimo, até um carregamento máximo, que vai ser o ponto onde a viga vai romper, pois o momento atingiu um valor muito grande e a estrutura não vai conseguir suportar. Assim, podemos entrar na conceituação de estádios. Temos agora o estádio 1, que também é denominado de estado elástico, pois não serão visíveis nenhuma fissura, e a gente pode observar que nesse momento a distribuição de tensões é linear, pois o concreto ainda resiste à tração, pois temos momentos inferiores, né, à resistência de tração do concreto. Já no estágio 2, o momento aplicado é um pouco maior, né, e nesse instante irão começar a surgir fissuras, também o denominando de estado de fissuração. Se a gente observar a distribuição de tensões no estágio 2, todas as tensões de tração vão ser resistidas pelo aço, pois o concreto já começou a fissurar. Por fim, no estágio 3, com um momento ainda maior aplicado na seção, vemos que o elemento vai estar bastante fissurado, mais do que no estágio 2, e já não vamos ter uma distribuição de tensão linear, pois o concreto atingiu o ponto onde ele começa a plastificar. Então, resumindo de certa forma, podemos dizer que no estágio 3, ele vai corresponder ao estado limite último, ou seja, o limite da situação daquela estrutura, no nosso caso a viga, ou seja, o ponto onde ele vai romper. E que o estádio 1 e 2 vai estar relacionado ao estado limite de serviço. Antes de falar dos domínios de deformação do concreto, a NBR 6118 adota algumas hipóteses para que a análise desses domínios seja mais ideal e menos complexa. A primeira é que a seção transversal da estrutura continue plana depois do processo de deformação. A segunda é que a aderência entre concreto e aço é completa, ou seja, que não vai acontecer nenhum escorregamento durante o processo de deformação. E por fim, que toda a tração ela é resistida pelas armaduras de aço e desconsiderando a ação do concreto na resistência à tração. Por meio da análise dos diagramas de deformação, chegou-se aos domínios de deformação, os quais são descritos na NBR 6118 e reproduzidos na figura. De acordo com a norma, nos domínios de estado limite último de uma seção transversal, tem-se ruptura convencional por deformação plástica excessiva e ruptura convencional por encurtamento limite do concreto. Analisando os domínios estipulados pela norma, tem-se domínio 1. Neste caso, a linha neutra encontra-se a uma distância fora da seção transversal, a qual se apresenta totalmente tracionada. A ruína do elemento ocorre pela deformação plástica excessiva da armadura mais tracionada, sendo o estado limite último caracterizado pela deformação do alongamento na armadura mais tracionada igual a 10 por 1000. Domínio 2. Neste domínio, a linha neutra corta a seção transversal, resultando em uma região tracionada e outra comprimida. A ruína do elemento ocorre pela deformação plástica excessiva da armadura tracionada. Domínio 3. Neste caso, a linha neutra corta a seção transversal, resultando em uma região tracionada e outra comprimida. Observa-se a ocorrência do escoamento do aço e da ruptura do concreto, ao mesmo tempo. Domínio 4. Este domínio difere do domínio 3 pelo fato de não haver escoamento do aço, por razão da deformação do aço ser menor ou igual à deformação de escoamento de cálculo. Domínio 4A. Neste caso, a linha neutra corta a seção transversal onde há o cobrimento da armadura menos comprimida, sendo o estado limite último caracterizado pela deformação de encurtamento no concreto. Neste domínio, a linha neutra encontra-se a uma distância fora da seção transversal, a qual se apresenta totalmente comprimida. Aceita-se a deformação última do concreto igual a εc2 para compressão uniforme e εcu para flexo-compressão,
e os diagramas de deformação para esses casos devem se cruzar a uma altura y da borda mais comprimida da seção, definida pela equação apresentada. Existem 3 tipos de seções em relação ao escoamento da mesma. Seção subarmada, caracterizada por uma situação na qual a armadura escoa antes da ruptura do concreto à compressão. Os domínios 2 e 3 referem-se a essa seção. Seção superarmada, descrita como a situação na qual o concreto atinge o encurtamento convencional de ruptura antes de a armadura escoar. O domínio 4 refere-se a essa seção. Seção normalmente armada. Se encontra no limite entre a seção subarmada e superarmada, ocorrendo nesse caso o esmagamento convencional do concreto comprimido e a deformação de escoamento do aço. Agora, vamos ao exemplo. Precisamos calcular a armadura para a viga demonstrada na figura utilizando solicitações normais, sendo que FCK é igual a 20 MPa e que na seção atua um momento fletor de 150 kNm. Primeiramente, desenhamos o esquema de resultantes de forças para a viga em questão. Neste caso, temos uma resultante de compressão do concreto, representada pela sigla RCC, e uma resultante de tração do aço, representada pela sigla RST. Sabemos que o valor de y corresponde a 80% do valor x, que equivale à distância da extremidade superior da seção até a linha neutra da mesma. Neste problema, não nos foi informado o valor de x, mas será possível defini-lo a partir das equações de equilíbrio. Além disso, precisamos definir o valor do momento externo solicitante de cálculo, a partir da equação apresentada, onde esta solicitação é igual ao fator de segurança do concreto vezes o momento fletor que atua na seção. Dessa forma, o momento fletor externo solicitante de cálculo é igual a 210 kNm. Após desenhar o esquema de resultantes, iremos calcular os esforços internos RCC e RST. A resultante de compressão do concreto corresponde à área transversal da seção do concreto vezes a resistência final de cálculo do concreto, sendo que a área transversal da seção de concreto é igual a B vezes Y, sendo B correspondente à base da seção da viga. Já a resistência final de cálculo é igual a 0,85 vezes a resistência de cálculo do concreto, que corresponde ao valor da resistência característica do concreto à compressão, dividido pelo fator de segurança do mesmo. Dessa forma, o valor da resultante de compressão do concreto é igual a 19,42x. De forma análoga, o valor da resultante de cálculo de tração do aço é igual à área da seção transversal da armadura longitudinal de tração vezes a tensão de escoamento de cálculo. Como ainda não sabemos nenhum destes valores, iremos deixar esse esforço em função de AS e FYD, denominando a equação como equação 1. Agora, vamos para as equações de equilíbrio. Sabemos que o somatório de forças na direção x é igual a zero, e dessa forma determinamos que RCC é igual a RST. Além disso, o somatório de momento no ponto A, representado no esquema de resultantes, também é igual a zero. Realizando todos os cálculos, sabendo que RCC e RST geram momento e que ambos são iguais, encontramos dois valores para x a partir da fórmula de Bhaskara. Os valores encontrados são x' igual a 119,98 cm e x duas linhas igual a 22,528 cm. Analisando a seção, podemos descartar o valor de x', visto que ele extrapola o valor da altura da seção. Substituindo o valor encontrado na equação 1, determinamos que o valor da área da seção transversal da armadura longitudinal de tração é igual a 10,06 cm². Dessa forma, podemos realizar agora o cálculo da armadura. Vamos supor que o diâmetro φ das barras da armadura é igual a 25 mm. Sabemos que a área da seção de uma barra é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Assim, encontramos que para um diâmetro de 25 mm, a área da seção da barra é igual a 4,909 cm². Conforme foi calculado, a área da seção transversal da armadura longitudinal de tração é igual a 10,06 cm². Dividindo este valor pela área individual de cada barra, definimos que serão necessárias 3 barras de aço de 25 mm para a viga em questão. Vamos agora realizar a pesquisa do domínio. Iremos supor inicialmente que se trata do domínio 2,
Como já temos o valor de x, que é 22,528 centímetros, podemos encontrar o valor da deformação específica do concreto. Realizando os cálculos a partir da semelhança de triângulos, encontramos o valor de 6,53 por mil, o que extrapola o valor da deformação específica do concreto no domínio 2. Dessa forma, descartaremos esta hipótese. Agora, vamos supor que se trata do domínio 3, e com isso encontramos um valor de 5,36 por mil para a deformação específica do concreto. Este valor está dentro dos limites do domínio 3, e esta hipótese foi, por fim, confirmada.